Meus irmãos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos veem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Que Cristo, Deus eterno e todo-poderoso, possa vos abençoar a cada um de vocês neste domingo, dia do Senhor. Seja você também um evangelizador. Compartilhe a palavra de Deus. Seja você sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. Esse mundo tão cheio de pecado, onde as trevas estão querendo apagar a luz. Não permitamos, meus irmãos, sejamos luz. Seguramos essa luz, levemos essa luz, porque Cristo nos ama e quer que todos nós sejamos evangelizadores. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 21, versículo do 28 ao 32. E ele nos fala: naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirige-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, meus irmãos, meditar o Evangelho de Cristo que nos traz hoje. Nós vemos que Jesus está na sinagoga, reunido com os mestres da lei, e os sacerdotes e os fariseus. E Cristo lhe faz uma pergunta: o que vos parece? Cristo quer que eles opinem sobre aquilo que Cristo vai falar. E o Cristo nos conta a parábola dos 2 filhos, do homem que tinha 2 filhos, e chama ele para trabalhar na vinha. Fala ao primeiro: filho, vai trabalhar na vinha. E aquele filho disse que não iria, mas depois ele vai. O segundo disse que iria, após o pai o convidar para ir trabalhar na vinha, mas ele não vai. Então Cristo faz outra pergunta para os sacerdotes: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então eles responderam que foi o primeiro. Meus irmãos, nós vemos 2 situações que Cristo coloca para os sacerdotes e nos coloca para nós, nos dias de hoje. Que o primeiro filho teve uma atitude hipócrita, desrespeitosa. O segundo teve uma atitude totalmente malcriada e desrespeitosa. Por quê, meus irmãos? A hipocrisia, quando você fala uma coisa e não faz. E a teimosia, a malcriação, foi porque ele disse que iria fazer, mas não fez. Então, meus irmãos, assim somos nós. Nós que somos chamados à palavra de Deus. E por isso é que Jesus fala que os cobradores de impostos e as prostitutas precedem aqueles israelitas, aqueles homens, o qual Cristo tinha feito, Deus tinha feito aliança com eles. Por quê? Porque quando João Batista vem anunciar o Messias, vem anunciar a vinda de Cristo, vem pregando a conversão
e o batismo para essa verdadeira conversão, que é a concretização da sua conversão, é o batismo, eles o rejeitaram. Mas ao contrário, aqueles publicanos e prostitutas, que ao serem anunciado esse Cristo, quando ao serem anunciado esse Messias, esse Filho de Deus, esse Deus de bondade e de misericórdia, eles dizem sim ao projeto de Deus. Mesmo que eles tenham desobedecido à lei de Moisés, desde que eles tenham desobedecido à lei de Deus, mas eles são tocados no seu coração e têm as vidas transformadas. E por isso que o Cristo diz que eles os precediam no reino dos céus. Porque não adianta a gente falar Senhor, Senhor, Senhor e não praticar as obras de Deus, não se converter profundamente. Porque uma fé somente sem obras, ela é uma fé morta, conforme nos diz a carta de São Tiago. Portanto, meus irmãos, muitas vezes achamos que só devemos dizer Senhor, 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 e não praticamos as obras de Deus. Não nos convertemos a Deus. Muitas vezes estamos só na igreja, igual aqueles mestres da lei e fariseus, e achamos que estamos agradando a Deus. Mas aqueles pecadores que se converteram profundamente, esses nos precedem no reino de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos viver essa fé com obras, essa fé com amor, essa fé que realmente nós possamos dizer sim, Senhor, e fazermos aquilo que Cristo, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que nós tenhamos uma verdadeira conversão, que nós sejamos aqueles que dizem sim ao reino de Deus, que nós vivemos verdadeiramente a palavra de Deus nas nossas vidas, que nós sejamos sal e luz, que nós sejamos luz para esse mundo que vive nas trevas, esse mundo contaminado com as coisas do demônio, com as coisas do inimigo, e que nós não podemos nos calar, não podemos nos acomodar. Nós devemos sim gritar a verdade sobre a luz do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Ele quer de nós, que nós não dissemos sim e não iremos propagar a palavra de Deus. Só dissemos sim para Deus nas nossas igrejas, mas nos calamos contra a verdade do Evangelho. Portanto, meus irmãos, esse é o verdadeiro evangelizador. Assim foi a vida dos apóstolos, que enfrentaram contra todos e contra todos, morreram, mas morreram pregando a verdade do Evangelho. É isso que o Cristo quer de cada um de nós, que apenas não paremos nas palavras, mas que as nossas obras reflitam o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.